E aí, pessoal, dando continuidade e deixamos a tela assim, ó, lá no nosso último bloco, né? Vamos estudar os atos privativos da advocacia. Bom, embora ele não diga, nós comentamos que o artigo 1º, ele tem no seu inciso 1º os atos judiciais, né? Aqueles atos que só podem ser praticados por advogado, mas em juízo. E no inciso 2º, nós temos os atos extrajudiciais, mas que também são privativos de advogado. Bom, pessoal, primeira observação. Contra este artigo 1º, inciso 1º, deixa eu mudar aqui a cor da caneta, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, propôs a ação direta de inconstitucionalidade, ADI, ação direta de inconstitucionalidade 1127-8, e o STF entendeu que a expressão qualquer é inconstitucional. Isso porque nós sabemos que há casos em que a parte pode ir sozinha ao judiciário sem estar acompanhada por advogado, né? Como, por exemplo, a gente vai encontrar na impetração de habeas corpus, nos juizados especiais cíveis no valor de até 20 salários mínimos, não é? Na Justiça do Trabalho, o artigo 791 da CLT diz que nos dissídios individuais, reclamante e reclamado podem estar sozinhos em juízo, né? Bom, aí no inciso 2º, nós temos as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Qual a diferença, pessoal? Na assessoria, aliás, na consultoria, o que existe, na verdade, é um serviço de forma episódica, eventual. É quando o cliente vai ao seu escritório para tirar uma dúvida. E você pode esclarecer isso de forma verbal ou por escrito mediante um parecer jurídico. A assessoria, ela é diferente porque as grandes empresas, elas precisam de advogados que prestem esse serviço de assessoria jurídica. Porque a todo momento vão estar pedindo orientações ao advogado de, por exemplo, analisa um contrato, olha, teve uma briga na loja, me tira essa dúvida aqui, como eu sigo por esse caminho, o cliente está reclamando de um produto quebrado. Essa é a assessoria, ela é mais dinâmica. E direção jurídica significa que para ser diretor jurídico tem que ser advogado. Aí uma vez, perguntar em prova, se o cargo de gerência jurídica era um cargo também privativo de advogado. Muita gente diz que não, porque não está escrito aqui no artigo 1º do Estatuto, só que está no artigo 7º do Regulamento Geral. Então, para ser gerente jurídico, tem que ser advogado também. Tá legal? É porque tem empresas que eles chamam de diretor jurídico, mas tem empresas que eles vão chamar de gerente jurídico. Tranquilo? Maravilha? Muito bem. O artigo 1º, no parágrafo 2º, ele traz um outro ato que também só pode ser feito por advogado e até poderia ser, gente, o inciso 3º, que é o seguinte. Dar visto em atos constitutivos de pessoas jurídicas. Então, só advogado pode dar visto em ato constitutivo de pessoa jurídica. Tá? Quando uma empresa vai ser montada e ela vai ser levada a registro em uma junta comercial ou em um cartório de RCPJ, só pode fazer se tiver o visto do advogado. Tá bom? Só que este artigo 1º, parágrafo 2º do Estatuto da Advocacia da OAB também deve ser analisado com o que diz a Lei Complementar 123 de 2006, cujo artigo 9º, parágrafo 2º, diz que não se exige esse visto do advogado quando se tratar de microempresa, empresa de pequeno porte, tá? Então, quando for
para se montar microempresa ou empresa de pequeno porte, não se fala, não se exige visto do advogado. Até porque aqui, pessoal, são formulários já padronizados, muito mais simples de serem feitos, né? Porque a finalidade, quando o advogado tem que dar visto, é porque isso diminui os riscos de dar problema na justiça, né? Bebendo minha aguinha aqui, pessoal. Pronto. Então vejam só vocês. O regulamento geral, inclusive, diz que o visto do advogado quer dizer que de fato ele analisou o contrato, viu coisas que poderiam dar problema. Tá legal? Muito bem, gente. Agora, prestem atenção no que diz o artigo 2º, parágrafo único do regulamento geral. Isso caiu 2 vezes seguidas em provas passadas lá na OAB. Bom, gente, se o advogado prestar serviço para qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, ele fica impossibilitado de dar o visto nos atos constitutivos que vão ser registrados em órgãos da mesma esfera da qual ele presta serviços. Exemplo, isso aqui caiu na prova da OAB já. O advogado é advogado de uma autarquia estadual. E lá permite-se que ele advogue menos contra o Estado. Só que ele foi procurado por um cliente para assinar um ato constitutivo que seria levado a registro na junta comercial do mesmo estado, de onde ele era funcionário dessa autarquia estadual. Ele não pode. Tá? Entende-se que ele pode conhecer pessoas, o fato de ser funcionário. Tá? Não pode. Leia lá o artigo 2º, parágrafo único do Regulamento Geral, para você realmente entender bem esses detalhes. Nós explicamos aqui, mas leia e memorize a própria letra da lei, porque se cair vai ser em torno disso mesmo. Tá legal? Letra de lei pura. Tranquilo? Muito bem, minha gente. Bom, vamos começar a tratar aqui agora. Vamos falar do tema advogado. Aliás, vamos falar de licença e cancelamento. Licença e cancelamento. Bom, pessoal, para pedir licença ou para pedir cancelamento, tem que estar inscrito no OAB, né? Os casos de licença estão no artigo 12 do Estatuto, óbvio que tem que estar inscrito, né? E os casos de cancelamento no artigo 11 também do Estatuto. Bom, na licença o que acontece é o seguinte, o advogado vem advogando, quando acontecer qualquer uma das hipóteses do artigo 12, ele vai ficar licenciado, afastado da advocacia. Durante esse tempo em que ele tiver de licença, ele não vai advogar, não vai precisar pagar as anuidade, não vai precisar votar nas eleições da OAB, mas quando cessar o motivo que gerou licença, ele volta a advogar com o mesmo número de inscrição. Então percebam que enquanto o advogado estiver de licença, ele ainda é advogado, só fica um tempo afastado do exercício profissional. Tá? Já no cancelamento, o que acontece é o seguinte, ele vem advogando, se ele cancela, ele não é mais advogado. Volta a ser bacharel em direito. Depois ele até pode voltar, mas quando voltar será um novo número de inscrição. Pode cancelar, voltar, cancelar, quantas vezes quiser, ou quantas vezes forem necessárias, né? Mas a cada vez que ele voltar, sempre vai ser um número novo de inscrição. Aquele número antigo não se restaura, fica para dados históricos da OAB. Tá certo que na prática, a gente até vai encontrar desembargadores que pegam lá o seu número antigo, da época em que era advogado, mas para a sua prova, letra de lei. Tá legal? Marque o que está lá. Muito bem, gente. Quais são os casos de licença e quais são os casos de cancelamento? Vou botar assim que fica melhor.
Bom, o artigo 12 diz lá, licencia-se o profissional que... Primeiro, assim o requerer, por motivo justificado. Olha, pessoal, muita gente prefere pedir a licença ao cancelamento, porque na licença é muito mais fácil, é muito mais rápido para se voltar a advogar. Se ele está de licença, depois quer voltar a advogar, ele advoga. Basta entrar no prédio da OAB, pedir para se deslicenciar, se é que existe essa palavra, né? Se deslicenciar, é um neologismo, né? Enfim, inventamos a palavra aí, e aí ele volta a advogar. Mas para conseguir licença, tem que ter um motivo justificado. Não vão te perguntar em prova, gente, se tal motivo é justificável ou não, porque isso vai variar de acordo com cada caso. Uma doença grave pode ensejar uma licença. O advogado que vai fazer um doutorado na Europa pode ensejar também uma licença, né? Depois, licencia-se o profissional que... Então, para a prova, letra de lei, tá? Assim o requerer por motivo justificado. 2. Passar a exercer em caráter temporário a atividade incompatível com a advocacia. Então, se exerce uma atividade compatível em caráter temporário, prefeito, governador, porque o que a gente tinha visto? Se uma pessoa exerce uma atividade compatível, ela não pode ser advogada. Mas se for o contrário, hein? A pessoa já é advogada e depois passa a exercer uma atividade compatível. Aí é que são elas, porque isso pode gerar uma licença ou um cancelamento. Então, temporário, prefeito, governador, presidente da República, temporário, licença. E terceiro, se o advogado sofrer doença mental considerada curável. Então, doença mental considerada curável, enquanto estiver doente, licença. E como é curável, depois volta a advogar com o mesmo número de inscrição. Depois, cancela-se a inscrição do profissional que assim o requerer. Vejam que aqui não precisa de motivo justificado. Se ele quer cancelar, cancela. Problema dele. Tá? Depois, cancela-se a inscrição do profissional que sofrer penalidade de exclusão. A exclusão é a sanção mais grave que a OAB pode aplicar a um advogado. Tanto é que, quando ele é excluído, sua inscrição é cancelada. Ah, mas pode voltar a ser advogado? Claro que pode, não é? A gente vai ver isso aqui depois em infrações e sanções disciplinares. Depois, cancela-se a inscrição do profissional que falecer. Morreu, terá sua inscrição cancelada. E é claro que não será ele quem vai pedir o cancelamento, né? Porque ele vai estar morto. Uma vez perguntaram lá na prova se todos os casos de cancelamento deveriam ser pedidos pelo próprio advogado. Não, se ele morrer, não, né, gente? Depois, 4. Cancela-se a inscrição do profissional que passar a exercer atividade compatível em caráter definitivo. Cancela. E ainda cancela-se a inscrição do profissional que perder qualquer dos requisitos necessários para a inscrição. Ou seja, perder qualquer dos requisitos do artigo 8º do Estatuto. Claro, né, gente? Se eu preciso preencher os requisitos do artigo 8º para ser advogado e eu perder qualquer um desses requisitos, terei que providenciar o cancelamento. Tá? Muito bem. O próximo assunto que a gente vai começar a trabalhar é do impedimento
e da incompatibilidade. Tá? Bom, os casos de impedimento estão no artigo 30 do Estatuto e os casos de incompatibilidade no artigo 28 também do Estatuto. Bom, vejam vocês aqui. O que é impedimento, hein, gente? Olha, na verdade, certamente vocês já ouviram falar muito sobre esses nomes durante a faculdade. Só que em cada um dos ramos do direito, os conceitos são diferentes. Por exemplo, se você for no direito civil, lá existe impedimento para casamento. Não pode casar irmão com a irmã, a pessoa não pode casar com a sogra. São impedimentos de ordem lá do direito civil. Já se você for ao processo civil ou até mesmo ao processo penal, né, impedimento é aquela regra de natureza objetiva, quando o juiz não pode atuar num caso que tem um grau de parentesco muito próximo com a parte ou com o advogado. A incompatibilidade no processo penal existe, por exemplo, quando no mesmo órgão colegiado tenham julgadores que sejam parentes. Então, numa Câmara Criminal, por exemplo, não poderão votar no mesmo recurso desembargadores que sejam casados, né, ou irmãos, né, que tenham uma relação ali próxima, né, pai e filho. Só que para a gente aqui, em ética da advocacia, impedimento e incompatibilidade tem outros conceitos. Impedimento e incompatibilidade aqui para a nossa matéria são regras criadas pelo legislador para evitar que algumas pessoas levem vantagens ou desvantagens em relação a outras que também queiram exercer a advocacia. Imagine vocês se um desembargador pudesse advogar, se um presidente da República pudesse advogar, se um delegado de polícia pudesse advogar. Seria muita vantagem. Um delegado ia prender, já ia dar o cartãozinho dele. Quem é que não queria ter como seu advogado o delegado lá que lavrou o auto no flagrante? Ou até o PM que o prendeu. Seria melhor ainda, prender o flagrante, imagina esse PM como advogado depois. Né? Um desembargador, ele tem poder de captação de clientela, seria uma vantagem. Agora, quer ver um exemplo de desvantagem? Os militares das Forças Armadas, eles não podem advogar. Porque eles não têm a independência que a advocacia precisa. Os militares são subordinados àquele regime próprio deles. Imaginem que no dia da audiência, o militar não engraxou os sapatos e fica preso no quartel um dia, né? Ou 2 dias. Não tem essas questões lá? A única prisão disciplinar que existe hoje em dia é para os militares. Né? Muito bem. Mas existe uma diferença entre o impedimento e a incompatibilidade, não existe? O impedimento quer dizer a proibição parcial e a incompatibilidade quer dizer a proibição total do exercício da advocacia. Se o impedimento é a proibição parcial, significa que o advogado vai continuar com a carteira dele da OAB, mas haverá uma observação. Pode advogar contra o Estado, pode advogar menos contra o município, né? Já a incompatibilidade, que aliás é sinônimo, é a mesma coisa do que atividade incompatível. Então, o que há aqui é uma proibição total, sendo que, como nós já vimos aqui nas aulas anteriores, se esta incompatibilidade tiver caráter definitivo, vai gerar o cancelamento. E se tiver caráter temporário, vai gerar licença. Tá bom? Muito bem, muito bem, muito bem. O artigo 28 tem 8 incisos e o artigo 30 tem 2 incisos. Gente, desse total de 10 incisos, poderão ser feitos mais de 1.000 exercícios. Basta vocês imaginarem os mais de 1.000 cargos que existem no Brasil.
E é esse tipo de pergunta que cai lá na prova. Poucas provas não pediram isso. Realmente, grande parte, isso aí foi exigido. Então, por exemplo, o advogado que é vereador pode advogar? E o advogado que é sexto secretário da Câmara dos Deputados? E o advogado que passou no concurso para analista do TRF? E se foi analista da Ancine? Ele é presidente do INSS? Ou é técnico administrativo do INSS? Gente, podem ser feitas mais de 1000 perguntas. Só que eu vou ensinar para vocês agora um macete que é mamão com açúcar para acertar qualquer questão que vier sobre esse assunto. É o macete do alto ou baixo escalão. Olha, nessa parte da matéria, eu não tenho pressa nenhuma para ensinar isso para vocês, porque é muito importante que vocês aprendam isso, tá? Olha, tivemos provas já antigas que foram 5 questões só sobre isso daqui, tá? Mas, em média, uma questão, assim, normalmente eles pedem, tá? Não em todas as provas, como eu disse, tá? Mas acho que só não caiu 3, as duas, não, é umas quatro provas isso não caiu. Nas outras todas eles pediram. Bom, então vamos anotar aqui. Essas as feitas pela FGV, né? Bom, o macete é o seguinte, por enquanto só copiem, tá? E procurem copiar exatamente como está aqui, tá? Depois, ó, pode tirar a foto e postar e me marcar lá no Instagram, Prof. Paulo Machado, para eu ver se está certo, tá? Porque tem muita gente postando a foto, né? E copia errado, invertido. Não faça isso. Tem que ser exatamente como eu vou fazer aqui, tá, pessoal? Aqui em cima eu escrevo incompatibilidade. E aqui embaixo eu escrevo impedimento. Na incompatibilidade eu faço uma setinha para cima, escrito definitivo, que vai gerar o cancelamento. Faço uma setinha para baixo, escrito temporário, que vai gerar uma licença. No impedimento, eu faço uma setinha para cima, mas vou escrever de cor diferente, porque é uma pergunta de exceção que a gente vai aprender a usar. É membro do Legislativo? Ponto de interrogação. Se for, é caso de impedimento. Então, pode advogar menos contra ou a favor da administração pública. Tá? Já no impedimento, agora eu faço uma setinha para baixo, escrito sobra. Tudo que sobrar vem para cá. Neste caso, pode advogar, porque é impedido, né? Menos contra a fazenda pública que o remunera. Menos contra a fazenda que o remunera. Por exemplo, aqui no primeiro caso do impedimento, se for vereador, senador, deputado, pode advogar menos contra a favor da administração pública em geral. Por exemplo, se eu for vereador, não posso advogar nem contra nenhum estado, nem contra nenhum município, nem contra nem a favor da União, autarquia, fundação pública. Já no caso de baixo, se eu for advogado e, por exemplo, enfermeiro de um hospital municipal, eu posso advogar menos contra o município. Entenderam? Aqui embaixo a restrição é menor. Ó, vereador, senador, deputado, eles só podem fazer coisas entre particulares. Ação de despejo, divórcio, ação trabalhista, coisa que tem aí qualquer órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, já não pode. Né? Bom, já na incompatibilidade, deixa eu mudar a cor da caneta aqui.
eu faço uma outra pergunta de exceção, que a gente vai aprender a usar. É do judiciário, trabalha em cartório, cartório extrajudicial, sabe? Policial, é militar das Forças Armadas, fiscal, gerente de banco? Ponto de interrogação. E para fechar, aqui na frente da incompatibilidade, eu vou escrever alto escalão e aqui no impedimento eu vou escrever baixo escalão. Tá certo? Tá pronto o nosso macete, congela aí e copia, certo? Ó, tracem uma linha imaginária aqui, ó, não deixa passar um quadrinho do outro, tá? Alto escalão na frente da incompatibilidade, baixo escalão na frente do impedimento. E aqui, na outra tela, eu vou pôr uns exercícios para a gente aprender a usar o macete. Cada um desses aqui que eu vou colocar vai acabar dando uma consequência diversa na advocacia. Então, por exemplo, vamos ver o que vai acontecer com o advogado que foi eleito presidente da República, ou advogado que passa num concurso para investigador da Polícia Civil, ou advogado que foi nomeado desembargador pelo Quinto Constitucional, ou que passa no concurso para técnico judiciário, o advogado que for aprovado em concurso público e agora é tabelião, ou é escrevente de cartório extrajudicial, o advogado que é presidente de junta comercial, presidente da junta comercial de São Paulo, tá? Do estado de São Paulo. Ou então advogado agora que é deputado federal, ou vereador. O advogado que é agente, passando no concurso para agente administrativo do INSS, ou passou no concurso para agente administrativo da Prefeitura de Salvador, né? Lá do município de Salvador. Então, pode copiar isso aí com calma, tá? Bom, como a gente está no finalzinho já da nossa aula, eu já vou começar a nossa próxima ensinando como funciona esse macete daqui, certo? Ele já está tudo anotado, eu já vou reescrever isso aqui na aula que vem, tá? E aí a gente vai ensinar como funciona esse macete, certo? Bom, é importante que depois vocês coloquem esse macete lá na porta do armário, na porta da geladeira, pode tirar foto e me marcar no Instagram, tá? E vocês têm que estar sempre dando uma olhadinha nisso. Eu vou provar para vocês na próxima aula que vocês vão decorar isso. Mas é importante que vocês continuem fazendo para não cair no esquecimento. No dia da prova, vocês têm que fazer isso aqui de cabeça. E é molezinha depois que a gente aprender. Tá legal? Vamos juntos? Até a próxima aula.